Hoje nós vamos falar sobre Israel na Bíblia. Para contextualizar o nosso estudo, é conhecido de todos, que o país Israel hoje enfrenta uma guerra civil, porque ele é cercado por pessoas que não aceitam que ele seja um Estado, não aceitam que ele seja oficialmente uma nação. E por ele estar cercado em volta desses países que odeiam isso, ele sofre retaliações e guerras constantemente. Uma guerra que já dura mais de 70 anos, mas dura 70 anos porque há 70 anos atrás Israel foi declarado oficialmente Estado, o Estado de Israel. E de lá para cá é uma guerra intensa que está cada dia pior, e a tendência é só piorar. Gente, é sobre essa nação, sobre Israel, que nós vamos falar. E a primeira coisa que nós vamos aprender a respeito de Israel é qual é a origem de Israel na Bíblia. Qual é a origem de Israel na Bíblia? Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 12, verso 1, a obreira Milena vai ler. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Qual é a origem de Israel na Bíblia? Versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Obreira Milena, baseado no que você leu, qual é a resposta para a origem de Israel na Bíblia? Abraão, Moisés ou Davi? Letra A, Abraão. Abraão. Por que Israel é tão perseguido? Porque ele é uma promessa de Deus para o mundo. Israel é perseguido porque ele é uma promessa de Deus para o mundo. E veio de um homem. Deus falou para Abraão: de você eu farei um grande povo e o abençoarei. Por isso que essas nações lutam contra Israel, mas nunca vence. Porque foi Deus que falou: eu te abençoarei os que te abençoarem. Falei de você, famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então Israel, ainda que seja um menor, tão pequeno, mas é tão avançado em tecnologia, em força de guerra e tudo, resiste tanto a tantos países e vai sempre vencer, porque essa é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus para o mundo, é Israel. Então a letra certa é a letra A. A origem de Israel na Bíblia é Abraão. E é importante, evangelista Vinícius, que toda vez que a gente lê a Bíblia, que você constantemente vai ver a história de Abraão, que você lembre de onde é que puxa Abraão, o início de Israel, onde começou Israel, Abraão. Mas começou quando? Quando ele saiu da terra dele, que Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, que hoje é o Israel, que é a Canaã de Deus. Então, mas começou em Abraão. Então, toda vez que você lembrar de Abraão, lembre que Israel deu origem quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela. Amém. Então, anotou aí qual é a origem de Israel na Bíblia? Abraão, letra A. A segunda pergunta diz assim: qual é o significado do nome Israel? Qual é o significado do nome Israel? Juscelino vai ler em Gênesis capítulo 32, versículo 28, e é bom você acompanhar. Gênesis 32, verso 28. Qual é o significado do nome Israel? Gênesis 32, todo mundo abriu aí? Abra sua Bíblia, querido, mesmo que não
seja você que vai responder, até para você conferir a resposta. Verso 28. 32, o verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homem prevaleceste. Até aqui? Juscelino, obreiro Juscelino, baseado no texto que você leu, qual é a resposta para o significado do nome Israel? Terra prometida, lutador com Deus ou terra abençoada? É porque eu já nunca li esse versículo. Vou ler para você aqui, ó. Então disse: não se chamará mais Jacó, o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como os homens prevaleceste. Então o anjo disse que foi uma briga que teve de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão. Abraão teve o filho dele Isaac, e Isaac depois teve Jacó. Teve Esaú e Jacó. E Jacó, no val de Jaboque, ele teve uma luta com Deus. E ele lutou com Deus. Vocês lembram que nós cantamos aquela música assim, que a gente vai segurar o anjo enquanto ele não liberar a nossa bênção? Jacó segurou o anjo, não vai sair daqui enquanto não liberar a minha bênção. Aí o anjo perguntou assim: qual é o seu nome? Ele disse assim: meu nome é Jacó. Por que o anjo perguntou qual é o seu nome? Porque quando o pai dele, na hora de liberar a bênção sobre a vida dele, perguntou o nome dele, ele disse que o nome dele era o quê? Esaú. Ele não disse que o nome dele era Jacó. E o pai dele disse assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro, a pele é de Esaú. E o pai abençoou ele. Mas quando Deus foi perguntar, Deus queria saber quem realmente ele era. Ele disse: eu sou o Jacó. Aí Deus disse: não vai chamar mais Jacó, vai chamar Israel. Por que o nome é Israel, Juscelino? Que lutando com Deus. Isso. Então a resposta é a letra B. Lutador com Deus. Qual é o significado do nome Israel? Lutador com Deus. E não é fácil, né? A pessoa lutar contra outra pessoa. Agora lutar com Deus e o anjo estava cansado. E ali é uma teofania. E a Bíblia diz que ele disse que o anjo do Senhor disse: como príncipe prevaleceste. Então ele era bom de perseverar de luta pela bênção dele. Então Israel significa aquele que lutou com Deus. Aquele que lutou com Deus. A pergunta de número 3. Então você marcou aí na número 2, né? Letra B. A pergunta de número 3 diz assim: por que Deus escolheu Israel como seu povo no Antigo Testamento? Por que tanta nação que tinha no mundo, por que ele foi escolher Israel como seu povo no Antigo Testamento? A levita Graziele vai ler em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 8. Porque o povo santos e os ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu corpo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Senhor não tomou prazer em vós, nem vós escolheu, pois a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Graziele, baseado no que você leu, qual é a resposta para a pergunta: por que Deus escolheu Israel como seu povo no Antigo Testamento? A letra A: por seu poder militar. Letra B: por sua grande população. Letra C:
por seu amor e propósito específico. Eu acho que é a letra C. Acho que é a letra C. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Olha, Graziele, o pessoal concorda com você. E a letra certa é a letra C. Por que Deus escolheu Israel como seu povo no Antigo Testamento? Por seu amor e propósito específico. Ouça, todo aquele que é escolhido de Deus, todo aquele que é levantado com propósito, levantado por Deus, essa pessoa é perseguida. Por isso Israel é tão perseguido. Por isso eles não aceitam, os vizinhos de Israel não aceitam que ele seja um Estado. Querem acabar, não querem que exista. Querem fazer igual tentaram fazer antigamente com os judeus, exterminar. Mas por que ainda não conseguiram e não conseguem? Porque ele é uma promessa de Deus. E Deus escolheu por quê? Por seu amor e propósito específico. Letra C. A próxima pergunta diz assim: como o Novo Testamento aborda Israel? Como o Novo Testamento aborda Israel? O obreiro Pedro vai ler em Romanos, capítulo 11, verso 28 e 29. Quanto ao Evangelho, eles são... Você pode pensar assim: não, Israel acaba no Novo Testamento. Vamos ver se é isso mesmo. Romanos 11, 28 fala assim: quanto aos Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irreversíveis. Então, meus irmãos, aqui eu estou vendo que é a letra C, como um povo amado por Deus. Paulo Israel. Paulo está dizendo: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Está falando por gentios. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, pois os dons e a chamada de Deus são irrevogáveis. Embora eles não creram, todos não creram, em sua totalidade eles não creram no Evangelho, e o Evangelho foi pregado aos gentios, isso não significa que Deus rejeitou eles. Eles continuam sendo amados por Deus. De jeito nenhum. E outra, que esse povo ele é rejeitado desde sempre, né? Que todas as nações estão querendo acabar, exterminar, varrer do mapa, entende? Às vezes tem muitos em Israel, muitos cristãos, eles estão confiados no poder bélico dos Estados Unidos, mas isso vai passar. Aí quando levantar a mão para cima, meu irmão, é fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia do que estiver devendo. De todas as nações que atacaram Israel, é muito profundo, viu? Verdade. Evangelista, e olha o que Paulo diz: os dons são irrevogáveis. Aí tem gente que sai da igreja, você acha que a pessoa perde os dons? Não perde. Mesmo Israel não querendo Jesus, a Bíblia diz: os dons são irrevogáveis. Aquilo que Deus tinha dado para Israel, Deus diz assim: não, porque agora você não quer mais Jesus, meu filho, eu vou tomar os dons que eu dei para vocês. Não tomou, não? Deus não tomou, não deixou de ser herança, não deixou de ser povo escolhido. A promessa continuou. A promessa continuou. Então a resposta certa aí é a letra C: um povo amado por Deus. A pergunta de número 5 diz assim: o que é o Israel espiritual? O que é o Israel espiritual? Nós estamos vendo uma guerra lá no Israel físico, mas o que é o Israel espiritual? O irmão Gilson aqui vai ler, ó.
É visitante, já vai. Aí sim. Vou tentar acertar aqui. E a todos quantos andarem, conforme essa regra, a paz e misericórdia sobre ele, sobre Israel de Deus. É o que é Israel espiritual, né? Rapaz, em termos aqui do versículo aqui, eu escrevo que seja uma igreja de Cristo, Correto. certo? Então, Israel é a materialização da noiva de Deus. Nós somos a Israel de Deus, a noiva de Deus, amados por Deus, escolhidos por Deus. Eles são povo de Deus, né? Por causa de Abraão, são descendência de Abraão. E aí Israel, que é a igreja, é de Cristo, tem uma aliança com Cristo. Então, nós somos escolhidos e somos igreja de Cristo. Então, a Israel de Deus, né? Então, toda vez que você... Uma dica para você entender, compreender melhor a Bíblia. Você está lendo lá no Velho Testamento e vê lá, lutou contra Israel, não sei o que, os inimigos de Israel. Para a nossa realidade, nós podemos interpretar como a igreja, né? Para a gente entender melhor a palavra de Deus. Nós somos o Israel espiritual de Deus, a igreja. Então a resposta certa é a letra B. E quando diz assim que nós somos o Israel de Deus, que fala aqueles que andaram em Cristo, aceitaram o Evangelho, fala de um povo escolhido, né? Então a gente começa a fazer parte desse povo escolhido. Pois é. Então o Israel que tomou posse da herança, né? Por ser da linhagem de Abraão, nós somamos por ser da linhagem de Cristo agora, por estar em Cristo. A bênção para eles é porque eles estão em Abraão e para nós é porque estamos em Cristo. A pergunta de número 6 diz assim: como o futuro de Israel é descrito nas Escrituras? Vinícius, está acontecendo essa guerra, e agora o que vai acontecer? Qual é o futuro de Israel? A Bíblia diz, e a obreira Cristiele vai ler em Jeremias capítulo 31, verso 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Obreira Cristiele, baseado no que você leu, qual é a resposta para como é o futuro de Israel? A, exílio permanente. B, restauração e bênção. Ou letra C, condenação eterna? Letra B, restauração e bênção. Restauração e bênção. E a resposta está? Eu vejo pessoas dizendo na televisão que se todos os países se unirem, eles destroem Israel. Tem essa possibilidade, evangelista? Acabam com Israel? Moços, já tentaram fazer isso há muito tempo, não conseguiram, não. O irmão Jesus quer falar. Deus está do lado. Eu acho que não, até porque, por mais que o Irã, o Hamas, o outro grupo lá, até porque o outro país que já estava fazendo aliança com Israel, com essa guerra, ele se afastou, né? Que era, esqueci o nome do país. Esqueci o nome, que já estava sendo aliança com Israel para poder, né? Se formalizar. Arábia, né? Arábia Saudita. Então, com a guerra, ele ficou neutro. Mas, hoje, os palestinos, é uma pena para mim, que está morrendo muita gente inocente, que não deve nada com essa guerra, só o Hamas. Mas, se aliar os Estados Unidos, que é a grande potência para ajudar Israel, quem é aqueles países para derrubar os Estados Unidos? Que já está indo para lá avião, o maior navio de guerra já para ajudar Israel. Só está esperando o presidente
dar o ponto final e acabar com tudo. E o texto que nós lemos diz o quê? Que Deus promete restauração e bênção para Israel. E ainda assim, irmão Gilson, irmão, se todos os países do mundo se voltassem contra Israel, mesmo assim não conseguiria destruir. Por quê? Porque é uma promessa. Há uma de promessa. Deus. São escolhidos de Deus, ninguém destrói. Você quer ler esse outro agora? É fácil. Pergunta de número 7. A pergunta de número 7. Quem foi o primeiro rei de Israel? Hoje Israel não tem rei, hoje atualmente não tem rei, tem ministro. O nome do primeiro ministro é Benjamim Netanyahu. E nós vamos ver quem é o primeiro, quem foi o primeiro rei de Israel. Netanyahu. Se falar para escrever eu não sei, só sei a pronúncia. E eu acho que é. Pergunta de número 7. Quem foi o primeiro rei de Israel? Ione vai ler em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem. Eu vou começar e vocês respondem. O nome do primeiro rei de Israel foi Saul. Saul. Tem não. Então o primeiro rei não foi Davi. Davi foi o segundo. Ele veio depois de Saul. O primeiro rei. Vinícius, e quem era, como que funcionava antes de Saul? Se Saul foi o primeiro rei, quem governava a terra antes de Saul? O próprio Deus. O próprio Deus falava através dos juízes, dos profetas, e o povo obedecia a Deus. Só que chegou um tempo que o pessoal falou: não, eu quero ser igual às outras nações, eu quero ter um rei. E por isso eles clamaram ali e foi levantado Saul, o primeiro rei de Israel. A pergunta de número 8 diz assim: qual é o salmo que expressa o anseio pela paz de Jerusalém? Qual é o salmo que expressa o anseio pela paz em Jerusalém? A obreira Salvenice vai ler em Salmo 122, verso 6. 122. Oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz seja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? É necessário uma revelação muito profunda para saber essa resposta, né? E vale ressaltar que o Salmo diz que aqueles que oram por Jerusalém prosperarão. Tem muita gente querendo prosperidade, e um dos segredos da prosperidade é orar pela paz em Jerusalém. A Bíblia é clara em dizer que todos que oram pela paz em Jerusalém prosperam. Se eu fosse você, sempre nas suas orações colocava Jerusalém e orava pela paz deles. Você responde a outra? Verdade, são a resposta é a letra C, Salmo 122.
A pergunta de número 9 diz assim: qual é o significado de Israel como o relógio de Deus? O que significa dizer que Israel é o relógio de Deus? A obreira Josélia vai ler em Mateus capítulo 24, do verso 32 ao 35. Mateus 24, 32 e 35. Aprenda a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saiba que está próximo às portas. Em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Até o 35, né? Li tudo. Qual é o significado de Israel como relógio de Deus? Representa o tempo de culto em Israel, simboliza a contagem regressiva para o fim dos tempos, refere-se a eventos históricos em Israel. Eu acredito que é a letra B, né? Simboliza a contagem regressiva para o fim dos tempos. Correto. Então a resposta de por que é o relógio de Deus é porque simboliza a contagem regressiva para o fim dos tempos. Então a gente precisa ficar atento com o que acontece lá. Porque o que acontece lá para chegar em nós, que é a igreja, é muito rápido. E vale ressaltar que em Mateus, Jesus vai falar, né, que quando próximo à sua volta havia guerra, rumores de guerra, muitas coisas, e agora ele está apontando para Israel como uma videira. Ele diz: olha para Israel, quando você vê essas coisas acontecendo com eles, os ramos, essas coisas acontecendo, é porque o fim já está próximo. É verdade. A pergunta agora... Você quer responder essa agora? Se marcou aí, né? Porque simboliza a contagem regressiva para o fim dos tempos, letra B. A pergunta de número 10. O que as Escrituras dizem sobre orar pela paz em Israel? O que a Bíblia diz sobre orar pela paz em Israel? A referência está em Jeremias 29, do versículo 7 ao 9, e a evangelista Patrícia que vai ler para a gente. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vós derreteis, e orai por ela, o Senhor, porque na sua voz tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Evangelista Patrícia, baseado no que você leu, qual é a resposta para a pergunta: o que as Escrituras dizem sobre orar pela paz em Israel? A resposta aqui está bem clara, né? Porque a gente já vê uma referência aqui na própria palavra, né? Que é a letra B, um mandamento bíblico. Se é um mandamento, quem não cumpre está em desobediência, está desobedecendo. Isso. Se é um mandamento. Então, gente, fica a dica: ore pela paz em Israel. Por quê? Porque foi o bispo que falou? Porque é a igreja que falou? Não, porque é um mandamento da palavra de Deus. Então você pode ver gente passando assim: não, está puxando o saco de Israel, está puxando o saco aí porque é Israel que está na Bíblia e tal. Não, é porque é um mandamento da palavra de Deus. Evangelista, e se Deus está pedindo para a gente orar pela paz de Israel, a gente vai ver porque eles constantemente vão estar em conflitos, porque por serem um povo escolhido de Deus, nós vamos ver um ataque maligno para querer destruí-los. Verdade. A pergunta agora é a pergunta de número 11. Qual é a relação entre o futuro de Israel e as profecias bíblicas? Missionário Cristovaldo vai ler em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele, 31, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Missionário Cristovaldo, baseado no que você leu, qual é a resposta para a alternativa? Qual é a relação entre o futuro de Israel e as profecias bíblicas? Deixa eu ver aqui, letra A primeiro, vamos ver o que está dizendo aqui. As profecias bíblicas são irrelevantes para o futuro de Israel. Rapaz, Moço, acho que é essa. isso aqui é forte, viu? Moço. O futuro de Israel está ligado às profecias bíblicas, incluindo a volta de Cristo. Forte também. Oh. O futuro de Israel depende apenas das nações e do governo. Isso é forte, viu? Mas, biblicamente mesmo, o que é fato? O que Deus mesmo deixou, a verdade, é a letra B. Letra B. O futuro de Israel está ligado às profecias bíblicas, incluindo a volta de Jesus. Então, o futuro de Israel não depende das ações do governo. Não é o governo, só vai vencer se tiver ali um grande poder e tudo. Bom, desde sempre o poder vinha de Deus. Quando não tinha poder de arma de guerra, Deus deu força para um homem derrubar uma multidão com a queixada. Então sempre foi na base do poder de Deus. Davi, os filisteus foram tentar afrontar, Davi foi lá e derrubou. Então foi sempre na base do poder de Deus, ainda que tenha a força bélica hoje, mas isso é o reflexo do poder de Deus sobre a vida deles. Evangelista, e quando fala assim da relação que tem as profecias aqui com Israel, a Bíblia diz que as tribos se lamentarão, né? Está falando das 12 tribos de Israel, que é o único povo que tem as 12 tribos na Bíblia, que é mencionado nesse sentido aqui, que está ligado à volta de Jesus. E as tribos se lamentarão. Então muitos vão se lamentar por não ter se voltado. Está dizendo, é como se dissesse, o Israel vai se lamentar, não todo, mas as tribos, elas vão se lamentar, as tribos de Israel, por a maioria não ter se voltado para o Evangelho de Cristo. Verdade. Então, a relação aí é que o futuro está ligado às profecias bíblicas, incluindo a volta de Cristo, a letra B. Pergunta de número 12. Qual profecia bíblica fala sobre um acordo de paz que será feito com Israel nos últimos dias? A evangelista Lena vai ler em Daniel capítulo 9, verso 27. Porque eu já ia dizendo, Isaías 53 eu descarto, porque eu sei que lá não tem. Porque já sabe que está escrito, né? Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, agora Jeremias 31, 34. Só isso aqui mesmo. Então, qual a profecia que fala sobre o acordo de paz será feito com Israel nos últimos dias? É Daniel 9, 27. Isso. Essa profecia que será feita, essa aliança de paz será feita, só que nunca é o fim. Ainda que declare paz, não é o fim. Porque vai vir a paz, mas é até a volta de Jesus. Exatamente. Depois volta a perseguição de novo. Verdade. Evangelista, Daniel 9, 27 fala do acordo de paz que o anticristo vai fazer com Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas essa guerra do Hamas começou agora com Israel, porque Israel ia assinar esse ano um acordo de paz
com os árabes, com o povo ali do Irã. Só que o Hamas não aceita. Só que quando Israel assina esse acordo de paz, será um período que o anticristo vai governar. E antes a gente crê, que a gente teve o estudo aqui do arrebatamento, que antes do acordo de paz ser assinado ou começar, a igreja vai ser arrebatada. É só para vocês terem uma ideia de quão perto está o arrebatamento. Quando Israel assinar o acordo de paz, a Bíblia diz que vai ter uma semana, que simbolicamente Daniel está falando de 7 anos, que serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tormento. Israel está vivendo uma guerra onde muitos países estão entrando contra Israel e outros defendendo. Mas isso tudo vai levar para quê? Para um acordo de paz. E quem é que vai fazer esse acordo de paz? É o anticristo. Vai ter o acordo de paz. Só que antes de acontecer o acordo de paz, ou quando assinar, pode ser nesse período ou antes, ou assinando, que vai começar o reinado do anticristo, a igreja vai ser arrebatada. Então, pode ser esse ano, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, porque a gente nunca sabe quanto vai durar uma guerra, é ou não é? Mas no momento que assinar o acordo de paz, pode saber, meu irmão, a igreja ou já está sendo arrebatada, ou já foi arrebatada. Então, você como cristão, devia parar e analisar. Puxa, está mais perto do que eu imaginava. Está mais perto do que... Estava tudo muito calmo. E agora Israel está vivendo uma turbulência, e isso tudo vai desembocar num acordo de paz. Isso tudo vai levar nesse acordo que Daniel está falando. O acordo de paz que Israel vai fazer com todas as nações. E aí, meu irmão, só tem 7 anos. E esse 7 anos é o período que o anticristo governa. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Só que quando o anticristo for governar, a igreja já vai ser arrebatada. Aí eu pergunto para você, está perto ou não está do arrebatamento? Está perto. Mas que dia é, bispo? Que ano é? Ninguém sabe o dia nem a hora, só Deus. Mas eu digo para você, está mais perto do que você imagina. E por que o anticristo ele vai ser... Porque o anticristo ele não vai chegar de terno, olho vermelho, chifre. Não, ele vai chegar resolvendo problemas sociais. Resolve o problema da miséria num lugar, resolve um conflito em outro lugar, gera paz, faz um acordo. Quando ele fizer esse acordo de paz, todo mundo vai falar, esse é o homem que a gente tanto esperava, esse é o homem que faltava, esse homem é o cara, esse homem, eu voto nele, ele é o melhor ser humano que tem, ele consegue trazer paz, ele consegue resolver os problemas sociais, ele é um cara do bem. Aí quando todo mundo tiver rendido a ele, aí ele mostra quem realmente ele é, aí vem a grande tribulação. E esperamos não estar aqui. Então esse acordo de paz que Daniel fala está mais próximo do que a gente imagina. Porque Israel está vivendo uma das piores guerras que ele nunca viveu. Em um dia Israel teve uma baixa de 1000 soldados. Nenhuma guerra na história, nem no Holocausto, onde Hitler na Alemanha matou milhões de judeus, milhares e milhares. Nunca, nem no Holocausto, 1000 judeus morreram num dia. E nesse ataque de 7 de outubro, o Hamas conseguiu matar 1000 judeus num dia. Um único dia, um massacre, que nunca houve na história. Então aí a resposta é a letra B, Daniel 9:27. A pergunta de número 13 diz assim: qual é o nome do templo que será reconstruído em Jerusalém durante a tribulação e que será profanado pelo anticristo? Qual é o nome desse templo? A irmã Maria vai responder aqui. A irmã Maria vai ler aí. Vai, abre aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É bem 2, pequenininho, viu, irmã? Isso daí para abrir. Verso 3 ao 4. Tem um grupo aí na Bíblia que termina tudo com enses. É o último deles. Eu acho assim.
Tessalonicenses, quanto, Vinícius? Capítulo 2. O verso 3 e 4. Isso. Graça Qual é e paz. Aqui o 2. Ah, aqui é. O verso 3. O verso 3, cadê? Irmão, Não, é o verso 3 embaixo aí. É isso. ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o apóstolo. É. Eu estou me perdendo aqui. Isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo e que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o primeiro Deus. Já está aqui? Porque no caso, irmã Maria, esse versículo aí está falando que o anticristo ele vai se assentar no templo como se fosse o próprio Deus. Aí tem a pergunta. Qual é a pergunta, Vinícius? Qual é o nome que será reconstruído em Jerusalém durante a tribulação e que será profanado pelo anticristo? Templo de Salomão, templo de Herodes ou terceiro templo? Eu creio que é a letra B. Uhum. Letra C. Porque já teve o primeiro templo de Salomão, para vocês entenderem. Ele foi destruído, depois ele foi reconstruído e depois ele foi destruído. Então hoje só tem as muralhas do templo de Salomão. Só que Israel não pode construir hoje o novo templo de Salomão, porque dentro do templo de Salomão, não sei se vocês já viram aquela foto em Israel que tem uma cúpulazinha de ouro, tipo em cima assim, um negócio de ouro, uma cúpulazinha dourada de ouro. Ali tem uma mesquita islâmica que é do povo Irã, do povo ali palestino. Então é um lugar de culto sagrado. Israel não pode tocar. Só que com a guerra agora acabou paz, acabou, não tem negócio de dizer que, porque eles estão dentro de Israel como se fosse uma igreja deles, dizendo aqui é nosso, Israel não toca. Só que lá onde eles construíram essa igreja deles é o lugar do templo de Salomão. Com a guerra, Israel vai ter liberdade para destruir tudo e reconstruir o terceiro templo de Salomão, que não é o templo de Salomão em São Paulo, que é do Edir Macedo. Quando construíram o templo de Salomão, todo mundo ficou falando: meu Deus, Jesus vai chegar agora aí, ó. Mas vai reconstruir o terceiro templo de Salomão e o anticristo vai adentrar nele e sentar no trono e dizer: eu sou Deus, e vai ser adorado por muitos. Isso mesmo, terceiro templo. É o terceiro templo, mas é no lugar onde realmente era o templo. Por exemplo, em São Paulo o templo não era lá. Vai ser reconstruído em Israel, onde era o lugar certo. É porque o primeiro, esse Salomão construiu, que era para Davi, mas acabou deixando para Salomão, construiu e caiu. Teve outro que construiu, não lembro quem foi. O senhor reconstruiu. Lembra? Quem foi que construiu o segundo? Foi na época que eles voltaram do exílio babilônio, que tinha o profeta, se eu não me engano, Ageu. Foi o que Neemias trabalhou, se eu não me engano. Neemias trabalhou na reconstrução dos muros de Israel. Ah, sim. De Jerusalém. Aí eu não lembro quem foi. Aí derrubou de novo. Aí agora é o terceiro. É que foi na época de Jesus que Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí logo após a morte de Jesus houve ali uma invasão do Império Romano. Foi um rei e destruiu romano, tudo. Imperador.
Profano é tudo aquilo que é contra o sagrado. Profano. É porque ele vai entrar e dizer que é Deus. E se querer ser adorado, sentar no templo e dizer me adore. Ele vai chegar, sabe como? É o que a gente já vê hoje. Negócio de Deus, isso está aprisionando as pessoas. Isso está deixando as pessoas alienadas. Então você tem que ser livre para ser o que você quiser. E tudo. E é uma coisa que já existe hoje. Só que esse cara vai... E agora esse negócio de Deus aí, ó. O Deus é nós. Você é o seu Deus. E tudo. E ele vai... Evangelista, mas ele vai assumir o papel de criador. De Deus, criador de todas as coisas. De Deus soberano. O Deus vai ser ele. Ele vai assumir realmente e dizer assim, o Deus encarnado. Eu encarnei, estou aqui, me adorem. Eu sou o Deus verdadeiro. Ele vai dizer assim, o Deus que vocês falam, não conseguiu trazer paz, eu trouxe. Não conseguiu acabar com a fome, eu ajudei aqui tudo. O povo vai falar, é verdade. Alguns vão falar, é verdade. E até porque vai ter sinais, né? Do falso profeta, aonde vai cair fogo do céu, muitos milagres vão acontecer. Então, como humanamente falando, não dizer que esse cara não é Deus? Hoje, uma pessoa, um homem de Deus, ou uma pessoa que realiza sinais e prodígios, as pessoas, não, esse homem é um Deus. O homem carnal é um anjo. É um anjo. Não, só em a pessoa ser uma pessoa legal, o povo já falou, esse pessoal é um anjo. Se fizer alguma coisa, fizer algum milagre aí, vira Deus. Então a resposta certa é a letra C, terceiro tempo. Pergunta de número 14. Qual é o nome do lugar onde Jesus voltará para estabelecer o seu reino milenar na terra? A obreira Viviane vai ler em Atos capítulo 1, versículo 11 e 12. Qual é o nome do lugar onde Jesus voltará para estabelecer o seu reino milenar na terra? É muita ousadia, né? O cara querer ser Deus. Meu Deus. É muita ousadia. Lá no céu. Nossa. A Bíblia diz assim: e disseram homens da Galiléia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Versículo 11. Então os apóstolos desceram no Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. A resposta correta é Monte das Oliveiras. Monte Letra das A. Oliveiras. Letra A. O nome do lugar onde Jesus voltará para estabelecer o seu reino milenar na terra. Letra A, Monte das Oliveiras. E tudo em Israel. Só para a gente ter uma noção de como Israel é importante. Tudo, até o reino milenar de Jesus, ele vai estabelecer no monte. Não, aqui ele está falando na terra, é isso mesmo, no Monte das Oliveiras. Para finalizar com chave de ouro. Pergunta de número 15. O que é mencionado em Apocalipse capítulo 21, verso 2, como sendo a Nova Jerusalém? E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. A pergunta é, o que é mencionado em Apocalipse 21, 22 como sendo a Nova Jerusalém? A cidade construída pelos homens como sinal de grandeza, uma visão simbólica de um novo começo para a humanidade, a cidade santa preparada por Deus, descendo do céu, adornada como uma noiva para o seu marido. A letra C. A cidade santa, preparada por Deus, descendo do céu, adornada como uma noiva para o seu marido. Como disse que lá tem rios, meu nome, ruas de cristal, né? Ruas de ouro. A cidade santa, descendo do céu,
adornada como uma noiva para o seu marido. E a cidade vai descer e vai ficar onde? Em Jerusalém? Em Jerusalém. Imagine que cidade é essa. Eu sempre fico perguntando assim, para Deus me dar uma visão de como será o governo de Jesus Cristo no milênio. Como será esse governo? As crianças brincando com o leão, com a cobra, a gente entrando dentro do mato, não acontecendo nada, não tem medo de nada. Eu sempre fico perguntando isso. Deve ser muito bonito, né? Maravilhoso. Vocês acham que Santa Rita de Cássia vai ser destruída quando Jesus voltar? Que estabelecer uma nova cidade? Vai não, vai continuar existindo como cidade, mas é uma nova cidade, e isso vai ser em outro estudo. Olha o que a Bíblia está dizendo: vai descer uma nova Jerusalém sobre a Jerusalém antiga, uma nova cidade. O mundo, Jesus vai governar. Sabe onde é que Jesus vai governar? É na terra, mas vai ter uma restauração na terra, vai ter um processo de purificação que nós vamos passar em outro estudo. Porque na mente da gente a gente pensa assim: eu vou morar no céu com Jesus, é ou não é? Só que não é esse céu que vocês estão pensando. É na nova cidade, na nova Jerusalém, que Deus está preparando, a cidade que Ele está preparando, que vai vir sobre essa terra. O irmão Gilson quer perguntar. Pelo meu conhecimento bíblico, pastor, eu sinto assim: as cidades vão continuar, todas as cidades vão continuar. Simplesmente Deus vai restaurar o seu povo que Ele vai levar. Então, que é o povo que Ele vai levar? Aquelas pessoas que foi obediente a dele, doutrinado a Ele, que fez a palavra dele, que foi pastores, aquele que fez por onde ele merecer a vida eterna, Ele vai levar. Agora o sofrimento é que vai ficar. Esse é que eu não quero ficar. Que aí você vai ver, vai estar na sua mesma cidade, mas vai estar passando pela tempestade de sofrimento, que vai querer morrer, não vai conseguir, e vai ser aquele tormento que só Deus na causa. O que o irmão Gil está falando é que a gente viu aqui no estudo do pós-arrebatamento, que é o período que as pessoas vão sofrer e sofrer muito. A gente não entrou nos detalhes das pragas. Verdade. Por Ele, os governos vai ser estabelecido por Deus. Jesus vai vir, Jesus vai governar 1000 anos. Olha para vocês terem uma ideia. A gente viu isso no estudo aqui. Jesus vai, depois do arrebatamento, a igreja sobe, acontece o período de 7 anos de tribulação, que é 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Nós vimos aqui que vai ter a marca da besta, só compra quem tem a marca. E depois desses 7 anos, Jesus desce para estabelecer um governo de 1000 anos. E durante esses 1000 anos vai ser um governo de paz, muita paz. E durante esses 1000 anos, quem nascer nesse milênio que Jesus vier governar, vai viver 1000 anos. Vai viver 1000 anos. E depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto pela última vez, vai enganar muitos que estavam nesse governo milenar, não mais a igreja, que já foi arrebatada, mas aqueles que nasceram no governo milenar de Cristo, aqueles que não foram arrebatados, que quando Jesus vir, vai ter gente que vai nascer no governo dele milenar, e vai viver esses 1000 anos, só que Satanás vai vir, vai enganar, ainda vai botar contra Jesus, aí vai ter a última batalha, a batalha final, aí pronto, aí é o Armagedon. Nós vamos trazer isso mais detalhado em outro estudo. Quem tiver mais pergunta aí pode fazer, que o Bispo John está inspirado. Só lembrando, semana que vem nós vamos falar de um estudo. É o evangelista aí. Sobre esse estudo de Israel, pode fazer, ele preparou. Semana que vem, querido, tem um estudo sobre a morte. Do tempo que eu estou na igreja, tem coisa que eu não sabia. Está na Bíblia sobre a morte, que você vai ficar abismado. Vai ficar abismado por isso. Vai ficar abismado. Perguntas sobre a morte que você nem sabia. Coisas sobre aqui a gente só pensa assim: morreu, acabou. Não, morreu, foi para o céu, foi para o inferno. Vocês vão descobrir coisas semana que vem sobre a morte, que vocês vão ficar maravilhados. Não ficar com medo não da morte, não, ficar maravilhados, viu? Semana que vem não falta estudo sobre a morte. Só vamos ver semana que vem. Nossa, a morte é uma coisa que acaba com a vida da gente.
Vamos orar? Sexta-feira de libertação, não falte, querido. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar em tua casa, cultuando ao Senhor. Obrigado por receber o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Deus, pela palavra de hoje, pelo estudo de hoje. Que o Senhor nos ensine a viver como o Israel de Deus, guardando a promessa do Senhor, sendo fiéis, como diz a tua palavra, ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Pai, nos ensina a viver como quem tem promessas do Senhor, como povo exclusivo do Senhor, escolhido do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, povo santo do Senhor. Pai, nos leva para casa e nos ensina a colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor que nós aprendemos hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.